Cheguei a ter namoradinho na escola. Eu comecei a namorar muito nova, na verdade. Eu comecei a namorar com 14 anos. É uma idade normal até. Quer dizer, eu acho, porque eu também comecei a Mas é que daí namorar eu com fiquei 14. até os 18, né? Fiquei 4 anos logo de cara, assim. Tipo, eu também. O meu primeiro namorado eu comecei a namorar com 14, só que eu fiquei mais tempo ainda. Eu fiquei com ele até 21. Olha 7 anos de namoro. Que coisa. Mas eu a achei minha bom, pergunta pra até. você é, você era feliz? Eu era. Porque eu não era. Eu fiquei 4 anos com esse namorado e ele era abusivo, era um namoro abusivo. Putz, aí fudeu. É. No mau sentido da coisa, né? Foi? No mal. E aí, quando que você descobriu que ele era abusivo? Você só teve noção, provavelmente, muito Depois tempo que acabou. Depois que acabou. É porque, assim, quando eu comecei a namorar com ele, eu sempre fui da pessoa, talvez eu seja meio a chata, assim, da situação, mas eu sempre fui a pessoa que tentava encontrar alguém pra eu ficar pro resto da vida. Eu tinha essa vontade. Né? Desde novinha você já aquele tinha, sonhinho, então, né, de adolescente, eu acho, sabe? De tipo assim, nossa, eu quero ser aquela pessoa que vai encontrar alguém na minha época de escola. Iludida. Mas assim, encontrei um menino que gostava de mim, eu achava ele legal. Ele investiu bastante em mim, que era uma coisa que pra mim sempre foi muito importante. E aí eu dei a chance. Investiu em que sentido? Tipo assim, ele ia atrás, entendeu? Ah, tá, entendi. Ele se mostrava super interessado. Interessado. E pra mim isso sempre foi muito importante, porque eu nunca fui muito afim de ficar indo atrás de ninguém. Então, pra mim era muito bom que ele demonstrou tanto interesse e tal. E eu sou uma pessoa bastante cabeça dura, então pra mim isso é importante, a pessoa realmente ter certeza do que ela tá fazendo. E... Enfim, dei abertura, a gente começou a ficar junto. Desde o começo ele quis namorar, então a gente, desde o primeiro beijo, a gente já tava namorando, um negócio doido assim. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que ele ficava com muitos ciúmes e era muito agressivo. Então, ele era agressivo, mas ele não era agressivo comigo, ele era agressivo com todo o resto. Então, ele chegou a brigar comigo e quebrar a mão. Nossa, tipo de socar a parede, assim. Socou uma árvore e quebrou a mão, brigando comigo. Teve um outro momento em que ele deu algumas cabeçadas, tipo assim, no portão da casa dele, quase desmaiou. Meu Deus. Nível assim, doido, e aí, né? Doido. E aí, quando eu tentava terminar, no meio desses 4 anos, ele falava que ia se matar. E aí eu achava, eu já vi esse menino fazer tanta coisa, quebrou a mão, né, batia a cabeça até quase desmaiar. Ele vai se matar mesmo. Eu tinha medo, então eu fiquei com ele até os 18 anos, até eu ter maturidade suficiente pra virar pra ele e falar. Eu cheguei a falar, se você se matar, se for pra me deixar com culpa, não perca seu tempo. Eu tive que falar isso. Ele chegou a me falar assim, eu vou deixar uma carta. Eu vou deixar uma carta escrita que foi por sua causa. Gente, eu terror falava psicológico total, né? Aí eu falava, deixa. Não vai adiantar nada. Mas foi que assim, com o cu na mão, assim, né? Imagina o quanto você pensou e refletiu sobre isso e pensou em diversas outras possibilidades. Até ter coragem, né? Teve um de momento, falar isso. Porque dá medo, poxa. Teve um momento dentro do relacionamento que eu me sentia tão presa nele que eu queria que ele me batesse. Chegou pra você nesse... ter uma força de romper. Exato. Porque eu não sentia que eu conseguia, que eu conseguia buscar algum motivo forte suficiente na minha cabeça pra terminar. Então eu queria que ele me batesse. Eu queria que ele ficasse bravo comigo e me batesse pra eu poder dizer, olha o que você fez, agora não tem mais... Não tem o que ninguém falar. Não tem o que eu falar, não tem o que você falar, não tem o que ninguém julgar. Você me bateu, já era. Mas ele nunca fez isso. Então a violência física dele era só contra ele, mas com você era abuso psicológico, assim, de... E as pessoas viam isso? Eu acho que as pessoas, no geral, não. Mas ele chegou a ter uma dessas demonstrações, assim, esses acessos dele... assim... Na frente de alguém ou era só com você mesmo? Não, assim, comigo, me atacando, acho que na frente de ninguém não, mas com ele próprio ele fazia na frente de quem fosse, não tinha problema nenhum. Teve até um determinado momento em que eu tava tentando, né, sair daquilo ali, e aí eu pensei, poxa, na próxima vez que ele tiver um surto, eu vou sair fora. E quando eu tentei sair fora, a mãe dele me segurou. Falou, pelo amor de Deus, não vai embora, que se você for embora, ele vai me bater. Nossa, gente do céu! Eu tive que ficar, e aí eu fiquei. E ele tem irmãos, assim? Tem. E elas eram doidas, assim, que nem ele também? Ou era uma coisa só elas dele? não. Elas eles não. são irmãs. São irmãs. Mas ele era agressivo pra cima delas também. E acontece muito isso, né? Das mães dos caras depositar na, tipo, nora, né? Ou futura nora. É uma responsabilidade que não é delas, né? Mas assim, até meus próprios pais.
faziam isso. Pra Ah, ser é? honesta. Seus pais sabiam, então, do que estava acontecendo? Mais ou menos, acho que não no grau que acontecia, mas eles sabiam que, por exemplo, ele quebrou a mão, eles sabiam que ele tinha quebrado a mão em uma briga comigo e tal, mas os meus pais sempre foram do tipo de acreditar que a gente pode esperar o bem das outras pessoas e tal. Então a minha mãe mesmo falava pra mim que eu tinha que ser a pessoa que ia mudar ele, que ia salvar ele e tal. Isso também gerava uma certa dificuldade pra mim de sair daquele relacionamento. Que é resquício ainda dessa sociedade machista, né? Que deposita na mulher essa responsabilidade ou até mesmo de ver ele como um coitado, né? É. Nossa, olha como ele te ama a ponto dele fazer isso. Sim. E eu acreditava nisso. Você também acreditava. Acreditava, eu pensava. Porque ele falava, né? Coisa que. Isso é comum. Muita gente fala isso. O que é completamente idiotice. Ah, você nunca vai achar alguém que te ame como eu te amo. Quem nunca, né? Nossa, quem nunca? Quem Pois nunca? é. Ah. E aí, quando ele falava isso, eu pensava, pois é, quem que vai ter esse sentimento tão à flor da pele por mim? Uhum. E ele falava, você é tão difícil, quem que vai gostar de você? Então era. E eu Nossa. pensava, nossa, eu sou difícil mesmo. Eu pensava assim. Que bosta, Então, né? Uma bosta. E aí, quando que você acordou assim e pensou, cara, esse relacionamento que eu tinha era totalmente abusivo. Você conseguiu conversar com alguém Eu acho sobre que. isso ou sozinha mesmo? Você, de repente, começou a ler matérias ou viu exemplos? Eu acho que foi muito, muito tempo depois, na verdade. Porque eu tive no total, assim, relacionamentos sérios 4. E apenas o último foi alguém que realmente me ajudou em quesito psicológico mesmo. Que inclusive me incentivou a buscar um psicólogo e tratar tantas coisas que eu tinha, que estava trazendo desde essa época, e talvez até antes. E acho que foi só nessa época, ou seja, super recente, pra ser honesta. Talvez deve fazer uns 2 anos no máximo, que eu realmente olhei e pensei, foi um relacionamento abusivo. Eu acho que eu não me deixava acreditar nisso, porque eu pensava que eu me deixei ficar nessa situação. A gente se culpa, né? Sim, sim. Eu me deixei ficar nessa situação e também tem agora esse movimento todo agora da gente entender as barreiras que a gente enfrenta como mulheres também e ter mais voz em relação a tudo isso. Então, eu só passei a, de fato, admitir para mim mesma sobre isso muito recentemente. É muito louco, né? Porque são vários sentimentos. É a culpa, é a vergonha, a gente fica confusa e aí sempre gera aquele questionamento, nossa, mas por que nunca conversou com ninguém? Nossa, mas por que nunca contou pra ninguém? Inclusive em casos mais sérios, né? E é isso, gente. É porque é um misto de sentimentos que se passa dentro da pessoa que não é simples assim. Pô, se fosse simples... Ixi, a vida Tanto é que seria você mais demorou, fácil. olha tanto tempo. Quanto tempo você demorou para conseguir se libertar, né? Sim. E nesse processo todo, o quanto você vai sofrendo. E eu falei sobre isso abertamente esse ano, na verdade. Foi quando eu comecei a falar sobre esse meu primeiro relacionamento. Eu nem falava esses detalhes, assim, sobre ele. Claro que eu não entro em muitos detalhes, até porque eu acredito que hoje essa pessoa tenha melhorado. Tomara, Eu quero né? acreditar nisso. Então, óbvio que eu não quero influenciar nada, né, na vida dele, vida que segue. Mas eu acho que eu tenho que admitir pra mim e agora pra minha comunidade, já que eu tenho essa plataforma, pra falar sobre isso, porque acontece com muita gente. E muita gente tá passando por isso e não identifica também, né? E aí pode encontrar no seu relato uma força. Sim. Eu cheguei a responder algumas mensagens, né, sobre o assunto. E pra mim, a frase mais, assim, verdade absoluta dessa história toda é que não existe arrependimento em sair de um relacionamento abusivo. Que eu acho que muitas vezes é o medo de muita gente, sabe? Ah, eu vou sair, será que eu não vou encontrar ninguém? Será que eu vou me arrepender? Será que eu vou abrir mão, talvez, de um casamento, alguma coisa até mais séria do que era o meu caso? E pra mim não existe arrependimento. Sair de um relacionamento abusivo é bom, mesmo se depois você ficar sozinho. Eu não sei porque as pessoas têm esse medo tão grande de ficarem sozinhas. Sim. E esse medo começa desde tão jovens, né? Sendo que tem uma vida inteira pela frente aí. E Sim. mesmo que fique sozinho, eu acho que as pessoas... Tá faltando aprender mais
a se sentir bem sozinhas. Sim. Né? Tem tanta coisa hoje em dia para você fazer, né, e aprender e conhecer novas pessoas e tal. Então, assim, é uma ansiedade que a gente cria, né?